Segundo Reis, capítulo 8. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele tinha ressuscitado: pegue a sua filha e se mude para algum outro país, porque o Senhor determinou fome para essa terra de Israel, e esta fome vai durar 7 anos. Obedecendo a palavra do homem de Deus, a mulher pegou sua família e foi morar na terra dos filisteus, onde permaneceu durante 7 anos. Depois de 7 anos, ela voltou à terra de Israel e foi procurar o rei para readquirir a sua casa e sua terra. No momento em que ela entrou, o rei estava conversando com Geazi, o criado de Eliseu, e dizia: conte-nos todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei a respeito da ocasião em que Eliseu tinha ressuscitado o menino, a própria mãe do menino entrou para apresentar ao rei o seu pedido de devolução da sua casa e da sua propriedade. Essa é a mulher, ó rei, meu senhor, exclamou Geazi, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. É verdade isso que ele está contando? O rei perguntou a ela, e ela lhe disse que era verdade. Então ele deu ordens a um dos seus oficiais para fazer com que tudo quanto ela havia possuído lhe fosse devolvido, e mais a renda das colheitas desde que ela havia saído do país. Mais tarde Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele disse a Azael: leve um presente para o homem de Deus quando você o encontrar, peça a ele que pergunte ao Senhor se eu vou me recuperar dessa doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo 40 camelos carregados com os melhores produtos da terra como presente para Eliseu. E ao chegar diante dele, Azael disse ao profeta: seu filho Ben-Hadad, o rei da Síria, me enviou para perguntar-lhe se ele vai ficar bom. Eliseu respondeu: pode dizer a ele, certamente você vai se recuperar, porém o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu olhou firmemente para Azael e olhou tão firme que ele ficou embaraçado. Então o homem de Deus começou a chorar. Por que o meu senhor está chorando? Perguntou-lhe Azael. Eliseu respondeu: porque sei as coisas terríveis que você vai fazer ao povo de Israel. Você vai queimar as suas fortalezas, vai matar os jovens da espada, vai esmagar as crianças contra as rochas e vai rasgar os ventres das mulheres grávidas. Como seu servo, que não passa de um cão, poderia agir assim? Perguntou-lhe Azael. Eu nunca praticaria essas barbaridades. Eliseu, porém, respondeu: o Senhor me mostrou que você se tornará o rei da Síria. Quando Azael voltou, o rei perguntou a ele: o que Eliseu disse a você? Ele me disse que o rei certamente se recuperará, respondeu Azael. Mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, mergulhou na água e depois o segurou firme sobre o rosto do rei, até que ele morreu sufocado. E Azael passou a reinar em lugar de Ben-Hadad. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel, e sendo Josafá ainda rei em Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Jeorão estava com 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 8 anos em Jerusalém. Porém, ele era tão perverso quanto a família de Acabe e os outros reis de Israel. Chegou a casar-se com uma das filhas de Acabe e fez o que era mal aos olhos de Deus. Apesar de tudo isso, porque havia feito uma aliança com seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido que seus descendentes sempre seriam reis. No reinado de Jeorão, o povo de Edom se revoltou contra Judá e escolheu seu próprio rei. O rei Jeorão tentou esmagar a revolta, mas não conseguiu. Ele atravessou o rio Jordão e atacou a cidade de Zaí, mas foi cercado imediatamente pelo exército de Edom com seus carros de guerra. Protegido pela escuridão da noite, atacou os soldados edomitas, e seu exército conseguiu fugir para casa. De modo que Edom tem mantido a sua independência até hoje. Líbina também se rebelou nessa ocasião e tornou-se independente. Os demais acontecimentos da história do rei Jeorão estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Davi. Então seu filho Acasias se tornou seu sucessor. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe em Israel, Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá. Acasias estava com 22 anos de idade quando começou a reinar, porém só reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos dos filhos do rei Acabe, pois se tornou genro de Acabe. Acasias se juntou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote. O rei Jorão foi ferido na batalha. Por isso ele foi para Jezreel para tratar dos ferimentos sofridos em Ramote. Enquanto ele estava lá, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitá-lo. Segundo Reis, capítulo 9.
Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e disse a ele: apronte-se para ir a Ramote de Gileade, leve consigo 7 vasos de óleo. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Chame-o a uma sala em particular, sem a presença dos amigos. Depois pegue o vaso e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Depois feche a porta e saia de lá o mais rápido possível. Conforme lhe foi ordenado, assim fez o profeta. Quando chegou a Ramote de Gileade, encontrou Jeú sentado com os outros comandantes do exército e disse: tenho uma mensagem para o senhor comandante, disse ele. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, o jovem respondeu. Então Jeú deixou os outros companheiros e entrou na casa, e o profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você deve destruir a família de Acabe, seu servo, vingará o assassinato dos meus profetas, meus servos, e do sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser liquidada, todos do sexo masculino, seja escravo ou livre. Destruirei a família de Acabe como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e Baasa, filho de Aías. Os cães comerão Jezabel, esposa de Acabe, em Jezreel, e ninguém a sepultará. Depois ele abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou a se reunir com os outros comandantes e um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria? Jeú respondeu: vocês sabem muito bem quem ele era e o que ele queria. Não sabemos, disseram. Conte-nos o que aconteceu. Então Jeú lhes contou o que o homem tinha dito e que ele tinha sido ungido para ser o rei de Israel. Imediatamente eles tiraram suas capas e forraram os degraus onde ele pisava. Eles tocaram trombeta e gritaram: Jeú é rei. Foi assim que Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, se rebelou contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote e Gileade, defendendo Israel contra as forças de Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei da Síria. Jeú propôs aos homens que estavam com ele: já que vocês me querem como rei, não deixem que ninguém escape da cidade e vá nos denunciar em Jezreel. Então Jeú subiu em seu carro e ele mesmo foi a Jezreel para encontrar-se com o rei Jorão, que estava ali ferido. Acasias, rei de Judá, também estava lá, pois tinha ido visitar Jorão. O vigia da torre de Jezreel viu Jeú e seu grupo que se aproximavam e gritou: alguém está chegando com uma tropa. Mande um cavaleiro ao encontro deles e descubra se é amigo ou inimigo, respondeu Jorão. Então um mensageiro saiu a encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se você vem em missão de paz. Jeú respondeu: o que você sabe a respeito de paz? Saia da minha frente. O vigia relatou ao rei: o mensageiro se encontrou com eles, porém não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele avançou na direção deles e disse: o rei pergunta: vocês vêm em missão de paz? Jeú respondeu: o que você entende de paz? Saia da minha frente. O vigia relatou: ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: pelo jeito de guiar o carro deve ser Jeú, neto de Ninsi. Ele dirige furiosamente. Depressa, apronte-me um carro, ordenou o rei Jorão. Então Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram para encontrar-se com Jeú. Eles o encontraram na propriedade que pertencia a Nabote. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em missão de paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto as maldades e feitiçarias praticadas por sua mãe Jezabel continuarem? Então o rei Jorão puxou as rédeas dos cavalos, deu meia volta no carro e fugiu. E enquanto fugia, gritava para o rei Acasias: a traição, Acasias! Então Jeú esticou o seu arco com toda a força e atirou contra Jorão. A flecha o acertou nas costas, entre os ombros, e atravessou o coração, e ele caiu morto no seu carro. Jeú disse a Abitcar, seu ajudante: jogue o corpo dele no campo de Nabote de Jezreel, pois uma vez, quando você e eu íamos atrás do pai dele, Acabe, o Senhor revelou essa profecia. Ontem vi o sangue de Nabote e de seus filhos, diz o Senhor, e certamente farei você pagar por isso nessa mesma propriedade, diz o Senhor. Por isso, jogue o corpo dele no campo de Nabote, conforme a palavra do Senhor. Enquanto isso, Acasias, rei de Judá, havia fugido pela estrada que vai a Bet-Hagã. Mas Jeú foi atrás dele, gritando: matem-no também. E os soldados atiraram nele em seu carro, no local onde a estrada sobe para Gur, perto de Ibleão. Mas Acasias conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais levaram o seu corpo de carro para Jerusalém,
onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. O reinado de Acasias sobre Judá começou no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel soube que Jeú havia chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e se sentou à janela do palácio. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou para ele: "Como vais, Henri? Você assassinou o seu senhor." Ele olhou para cima e viu que ela estava na janela, então gritou: "Quem está do meu lado?" E 2 ou 3 homens de confiança no palácio olharam para ele. Então Jeú ordenou: "Joguem esta mulher para baixo." E eles a jogaram pela janela. O sangue de Jezabel espirrou pela parede e nos cavalos, e ela foi pisoteada pelas patas dos cavalos de Jeú. Jeú entrou no palácio, comeu, bebeu e ordenou: "Convém que alguém vá sepultar essa maldita mulher. Afinal, ela era filha do rei." Mas quando saíram para sepultá-la, só encontraram a caveira, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram a Jeú o que havia acontecido. E Jeú disse: "É exatamente o que o Senhor disse que ia acontecer, por meio do seu servo Elias, o tesbita, que os cães comeriam a carne dela, e que seu corpo se espalharia como esterco no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderia dizer: é Jezabel." 2 Reis, capítulo 10. Então Jeú escreveu uma carta para os administradores e autoridades da cidade de Samaria e para os responsáveis pelos 70 filhos de Acabe que moravam ali. A carta dizia: Ao receber essa carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais digno dos filhos de Acabe para que reine sobre vocês. Preparem-se também para lutar pelo trono dele. Mas eles ficaram com grande medo de fazer isso. Se 2 reis não foram capazes de resistir a este homem, o que nós podemos fazer? Disseram. Então o administrador dos negócios do palácio e o prefeito da cidade, juntamente com suas autoridades locais e os responsáveis pelos filhos de Acabe, mandaram essa mensagem a Jeú: "Jeú, somos seus servos e faremos tudo o que você nos ordenar. Não proclamamos nenhum rei. Faça o que achar melhor." Então Jeú escreveu outra carta a eles, na qual dizia: "Se vocês estão ao meu lado e estão prontos a me obedecer, então me tragam amanhã a esta hora as cabeças dos filhos de seu senhor. Eu estarei esperando em Jezreel." Esses 70 filhos do rei Acabe moravam nas casas das autoridades da cidade, onde foram criados desde a infância. Quando receberam a carta, fizeram o que ela ordenava. Mataram os 70 filhos de Acabe, puseram as suas cabeças em cestos e as levaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro informou a respeito das cabeças e Jeú ordenou: "Façam com elas 2 montões junto à porta de entrada da cidade, para que fiquem expostas lá até a manhã seguinte." Na manhã seguinte, Jeú saiu e falou à multidão que se havia reunido em torno das cabeças: "Vocês não têm culpa disso," falou ele ao povo. "Eu conspirei contra meu senhor e o matei, porém não matei os teus filhos. O Senhor fez isso, pois tudo quanto ele diz, ele cumpre." O Senhor declarou por intermédio do seu servo Elias que isto aconteceria aos filhos de Acabe. Depois Jeú matou o restante dos membros da família de Acabe que estava em Jezreel, bem como todos os seus oficiais de influência, seus amigos pessoais e os seus sacerdotes particulares. Por fim, não sobrou ninguém dos que tinha sido próximo do rei Acabe. Então Jeú partiu para Samaria e passou uma noite em estalagem de pastor que havia no caminho em Bet-Eked. Enquanto estava ali, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: "Quem são vocês?" Eles responderam: "Somos parentes do rei Acasias. Vamos a Samaria visitar os filhos do rei Acabe e da rainha mãe Jezabel. Agarrem esses homens," Jeú ordenou aos seus soldados. Ele os levou para junto do poço de Bet-Eked e matou todos os 42. Ao deixarem a estalagem, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que vinha encontrar-se com Jeú. Depois de se cumprimentar, Jeú perguntou a ele: "Você é leal para comigo como sou leal com você?" "Sim," respondeu Jonadab. "Então dê-me a sua mão," disse Jeú, e o ajudou a subir o carro real. "Agora venha comigo," disse Jeú, "e veja como tenho sido zeloso com o Senhor." Então Jonadab o acompanhou. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade, exatamente como Elias havia anunciado, falando em nome do Senhor. Então Jeú mandou chamar todo o povo da cidade para uma reunião e disse a eles: "Acabe não adorou Baal o bastante em comparação com como eu vou adorá-lo. Por isso, mandem chamar todos os profetas e sacerdotes de Baal e reúnam todos os seus adoradores. Vejam que todos eles venham, porque nós, os adoradores de Baal, vamos fazer um grande sacrifício a Baal."
qualquer dos adoradores de Baal que não comparecer será morto. Porém, Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de acabar com todos os ministros de Baal. Jeú ordenou: convoque uma grande assembleia em honra a Baal. A convocação foi feita, e ele enviou mensageiros a todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles encheram o templo de Baal desde uma extremidade até a outra. Ao encarregado da sala de vestimentas, Jeú deu essa instrução: veja bem que todos os adoradores usem uma das vestimentas especiais, e assim foi feito. Então Jeú e Jonadab, filho de Recabe, entraram no templo de Baal para falar ao povo que ali estava: examine bem para ter certeza de que estejam aqui somente aqueles que adoram Baal. Não deixe entrar ninguém dos que adoram o Senhor. Quando os sacerdotes de Baal começaram a oferecer sacrifícios e a queimar as ofertas, Jeú cercou o templo com 80 dos seus homens e disse a eles: se algum de vocês deixar escapar alguém, pode estar certo de que vai pagar com a própria vida por isso. Assim que acabou de sacrificar as ofertas queimadas, Jeú saiu e disse aos seus oficiais e soldados: agora entrem e matem todos eles, não deixe que nenhum escape. E eles mataram todos com a espada e arrastaram seus corpos para fora. E os homens de Jeú entraram no santuário interior do templo de Baal, arrastaram a coluna sagrada usada para a adoração de Baal e puseram fogo nela. Derrubaram o templo e o transformaram em sanitários para uso público até o dia de hoje. Dessa maneira, Jeú não deixou nem vestígio de Baal em Israel. Contudo, ele não destruiu os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan, não se afastando dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a pecar ao adorar os bezerros de ouro. Mais tarde, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir as minhas instruções para destruir toda a família de Acabe. Por causa disso, farei com que os seus descendentes ocupem o trono de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não seguiu o Senhor, o Deus de Israel, de todo o teu coração, nem se afastou dos pecados que Jeroboão havia feito o povo cometer no passado. Naquele tempo, o Senhor começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael conquistou diversas partes do país, a leste do rio Jordão, e também conquistou toda a região de Gileade, de Gade e de Ruben. Também conquistou as partes de Manassés desde o rio Aroé, no vale de Arnon, e toda a região de Gileade em Baçã. Os demais acontecimentos de Jeú estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Morreu Jeú e foi sepultado em Samaria, e seu filho Jeoacás se tornou o novo rei. No total, Jeú reinou como rei de Israel em Samaria durante 28 anos.